Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 18º episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus melhores amigos e vamos lá. Artigo 392-B. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro ou empregado o gozo de licença por todo o período da licença maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono. Artigo 392-C. Aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 392-A e 392-B ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Artigo 393. Durante o período a que se refere o artigo 392, a mulher terá direito ao salário integral e, quando variável, calculado de acordo com a média dos 6 últimos meses de trabalho, bem como os direitos e vantagens adquiridos, sendo-lhe ainda facultado reverter a função que anteriormente ocupava. Artigo 394. Mediante atestado médico, a mulher grávida é facultado romper o compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho, desde que este seja prejudicial à gestação. Artigo 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: inciso 1. Atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação. Inciso 2. As atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação. Galera, vide a DIN 5.938. Inciso 3. Atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a lactação. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248 da Constituição Federal, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço. Parágrafo 3º. Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos termos do caput deste artigo exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário maternidade, nos termos da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o período de afastamento. Artigo 395. Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento. Artigo 396. Para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que este complete 6 meses da idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um. Parágrafo 1º. Quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 meses poderá ser dilatado, a critério da autoridade competente. Parágrafo 2º. Os horários dos descansos previstos no caput deste artigo deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador. Artigo 397. O SESI, o SESC, a LBA e outras entidades públicas destinadas à assistência à infância manterão ou subvencionarão, de acordo com suas possibilidades financeiras, escolas maternais e jardins de infância, distribuídos nas zonas de maior densidade de trabalhadores, destinados especialmente aos filhos das mulheres empregadas. Artigo 398. Revogado. Artigo 399. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio conferirá diploma de benemerência aos empregadores que se distinguirem pela
organização e manutenção de creches e de instituições de proteção aos menores em idade pré-escolar, desde que tais serviços se recomendem por sua generosidade e pela eficiência das respectivas instalações. Artigo 400. Os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período de amamentação deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária. Inciso 6. Das penalidades. Artigo 401. Pela infração de qualquer dispositivo deste capítulo, será imposta ao empregador a multa de 100 a 1.000 cruzeiros, aplicada nesta capital, pela autoridade competente de primeira instância do Departamento Nacional do Trabalho, e, nos estados e território do Acre, pelas autoridades competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ou por aquelas que exerçam funções delegadas. Parágrafo 1º. A penalidade será sempre aplicada no grau máximo. A linha A. Se ficar apurado o emprego de artifício ou simulação para fraudar a aplicação dos dispositivos deste capítulo. A linha B. Nos casos de reincidência. Parágrafo 2º. O processo na verificação das infrações, bem como na aplicação e cobrança das multas, será o previsto no título do processo de multas administrativas, observadas as disposições deste artigo. Artigo 401-A e 401-B vetados. Capítulo 4. Da proteção do trabalho do menor. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 402. Considera-se menor para os efeitos dessa consolidação o trabalhador de 14 até 18 anos. Parágrafo único. O trabalho do menor reger-se-á pelas disposições do presente capítulo, exceto no serviço em oficinas em que trabalhem exclusivamente pessoas da família do menor e esteja sob a direção do pai, mãe ou tutor, observado, entretanto, o disposto nos artigos 404, 405 e na seção 2. Artigo 403. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Alíneas A e B revogados. Artigo 404. Ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno, considerado este o que for executado no período compreendido entre as 22 e as 5 horas. Artigo 405. Ao menor não será permitido o trabalho. Inciso 1. Nos locais e serviços perigosos ou insalubres, constantes do quadro, para esse fim, aprovado pelo Diretor-Geral do Departamento de Segurança e Higiene do Trabalho. Inciso 2. Em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. O trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros dependerá de prévia autorização do juiz de menores, ao qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos e se dessa ocupação não poderá advir prejuízo à sua formação moral. Parágrafo 3º. Considera-se prejudicial à moralidade do menor o trabalho, a linha A, prestado de qualquer modo em teatros de revista, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancings e estabelecimentos análogos. A linha B, em empresas circenses, em funções de acrobata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes. A linha C, de produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar sua formação moral. A linha D, consistente na venda a varejo de bebidas alcoólicas. Parágrafo 4º. Nas localidades em que existirem, oficialmente reconhecidas, instituições destinadas ao amparo dos menores jornaleiros, só aos que se encontrem sob o patrocínio dessas entidades será outorgada a autorização do trabalho a que alude o parágrafo 2º. Parágrafo 5º. Aplica-se ao menor o disposto no artigo 390 e seu parágrafo único. Artigo 406.
O juiz de menores poderá autorizar ao menor o trabalho a que se referem as letras A e B do parágrafo 3º do artigo 405. Inciso 1. Desde que a representação tenha fim educativo ou a peça de que participe não possa ser prejudicial à sua formação moral. Inciso 2. Desde que se certifique ser a ocupação do menor indispensável à própria subsistência ou a de seus pais, avós ou irmãos, e não advir nenhum prejuízo à sua formação moral. Artigo 407. Verificado pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico ou à sua moralidade, poderá ela obrigá-lo a abandonar o serviço, devendo a respectiva empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de funções. Parágrafo único. Quando a empresa não tomar as medidas possíveis e recomendadas pela autoridade competente para que o menor mude de função, configurar-se-á a rescisão do contrato de trabalho na forma do artigo 483. Artigo 408. Ao responsável legal do menor é facultado pleitear a extinção do contrato de trabalho, desde que o serviço possa acarretar para ele prejuízos de ordem física ou moral. Artigo 409. Para maior segurança do trabalho e garantia da saúde dos menores, a autoridade fiscalizadora poderá proibir-lhes o gozo dos períodos de repouso nos locais de trabalho. Artigo 410. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá derrogar qualquer proibição decorrente do quadro a que se refere a linha A do artigo 405, quando se certificar haver desaparecido, parcial ou totalmente, o caráter perigoso ou insalubre que determinou a proibição. Seção 2. Da duração do trabalho. Artigo 411. A duração do trabalho do menor regular-se-á pelas disposições legais relativas à duração do trabalho em geral, com as restrições estabelecidas neste capítulo. Artigo 412. Após cada período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer dividido em 2 turnos, haverá um intervalo de repouso não inferior a 11 horas. Artigo 413. É vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor, salvo, inciso 2, até mais 2 horas independentemente de acréscimo salarial, mediante convenção ou acordo coletivo nos termos do título 6 desta consolidação, desde que o excesso de horas em um dia seja compensado pela diminuição em outro, de modo a ser observado o limite máximo de 48 horas semanais ou outro inferior legalmente fixado. Inciso 2. Excepcionalmente, por motivo de força maior, até o máximo de 12 horas, com acréscimo salarial de pelo menos 25% sobre a hora normal e desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento. Parágrafo único. Aplica-se a prorrogação do trabalho do menor o disposto no artigo 375, no parágrafo único do artigo 376, no artigo 378 e no artigo 384 desta consolidação. Artigo 414. Quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um serão totalizadas. Seção 3. Da admissão em um emprego e da carteira de trabalho e previdência social. Artigo 415. Haverá a carteira de trabalho e previdência social para todos os menores de 18 anos, sem distinção do sexo, empregados em empresas ou estabelecimento de fins econômicos e daqueles que lhes forem equiparados. Parágrafo único. Revogado. Artigo 416. Os menores de 18 anos só poderão ser admitidos como empregados nas empresas ou estabelecimentos de fins econômicos e naqueles que lhes forem equiparados, quando possuidores da carteira a que se refere o artigo anterior, salvo a hipótese do artigo 422. Artigos 417, 18, 19, 20, 21 e 22 revogados. Artigo 423. O empregador não poderá fazer outras anotações na carteira de trabalho e previdência social, além das referentes ao salário, data da admissão, férias e saída. Seção 4. Dos deveres dos responsáveis legais de menores e dos empregadores da aprendizagem. Artigo 424. É dever dos responsáveis legais de menores
pais, mães ou tutores, afastá-los de empregados que diminuam consideravelmente o seu tempo de estudo, reduzam o tempo de repouso necessário à sua saúde e à constituição física ou prejudiquem a sua educação moral. Artigo 425. Os empregadores de menores de 18 anos são obrigados a velar pela observância, nos seus estabelecimentos ou empresas, dos bons costumes e da decência pública, bem como das regras da segurança e da medicina do trabalho. Artigo 426. É dever do empregador, na hipótese do artigo 407, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de serviço. Artigo 427. O empregador, cuja empresa ou estabelecimento ocupar menores, será obrigado a conceder-lhes o tempo que lhe for necessário para a frequência às escolas. Parágrafo único. Os estabelecimentos situados em lugar onde a escola estiver a maior distância que 2 km e que ocuparem permanentemente mais de 30 menores analfabetos de 14 a 18 anos, serão obrigados a manter local apropriado em que lhes seja ministrada a instrução primária. Artigo 428. Contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Parágrafo 1º. A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na carteira de trabalho e previdência social, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Parágrafo 2º. Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora. Parágrafo 3º. O contrato de aprendizagem profissional não poderá ter duração superior a 3 anos, exceto, inciso 1, quando se tratar de pessoa com deficiência, hipótese em que não há limite máximo de prazo. Inciso 2, quando o aprendiz for contratado com idade entre 14 e 15 anos incompletos, hipótese em que poderá ter seu contrato firmado pelo prazo de até 4 anos. Ou, inciso 3, quando o aprendiz se enquadrar nas situações previstas no parágrafo 5º do artigo 429, hipótese em que poderá ter seu contrato firmado pelo prazo de até 4 anos. Parágrafo 4º. A formação técnico-profissional a que se refere o caput deste artigo caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho. Parágrafo 5º. A idade máxima prevista no caput não se aplica. Inciso 1. A pessoas com deficiência, que poderão ser contratadas como aprendizes em qualquer idade a partir de 14 anos, ou, inciso 2, aprendizes inscritos em programas de aprendizagem profissional que envolvam desempenho de atividades vedadas a menores de 21 anos de idade, os quais poderão ter até 29 anos de idade. Parágrafo 6º. Para os fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de aprendiz com deficiência deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização. Parágrafo 7º. Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do disposto no parágrafo 1º deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a frequência à escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental. Parágrafo 8º. Para o aprendiz com deficiência com 18 anos ou mais, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na CTPS e matrícula e frequência em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Parágrafo 9º. O contrato de aprendizagem profissional poderá ser prorrogado por meio de aditivo contratual e anotação na CTPS, respeitado o prazo máximo de 4 anos na hipótese de continuidade de itinerário formativo, conforme estabelecido em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência. Parágrafo 10. Na hipótese prevista no parágrafo 9º,
A continuidade do itinerário formativo poderá ocorrer pelo reconhecimento dos cursos ou de parte de cursos da educação profissional e tecnológica de graduação como atividade teórica do curso de aprendizagem profissional. Parágrafo 11. Para fins do disposto no parágrafo 10, considera-se o início do itinerário formativo aquele que tenha ocorrido a partir de curso ou de parte de curso. Inciso 1. A educação profissional técnica de nível médio ou, inciso 2, de itinerário da formação técnica e profissional de ensino médio. Parágrafo 12. Nas hipóteses previstas no parágrafo 9 a parágrafo 11, desde que o estabelecimento cumpridor da cota de aprendizagem profissional seja mantido, poderá haver alteração. Inciso 1. Da entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica e, inciso 2, do programa de aprendizagem profissional. Artigo 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandam informação profissional. Alíneas A e B revogados. Parágrafo 1º-A. O limite fixado neste artigo não se aplica quando o empregador for entidade sem fins lucrativos, que tenha por objetivo a educação profissional. Parágrafo 1º-B. Os estabelecimentos a que se refere o caput poderão destinar o equivalente a até 10% de sua cota de aprendizes à formação técnico-profissional metódica em áreas relacionadas à prática de atividades desportivas, à prestação de serviços relacionados à infraestrutura, incluindo as atividades de construção, ampliação, recuperação e manutenção de instalações esportivas e organização e promoção de eventos esportivos. Parágrafo 1º. As frações de unidade, no cálculo de percentagem de que trata o caput, darão lugar à admissão de um aprendiz. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos sistemas de atendimento socioeducativo locais. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos de que trata o caput poderão ofertar vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores locais responsáveis pela prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas. Parágrafo 4º. O aprendiz contratado por prazo indeterminado pela empresa ou entidade ao término do seu contrato de aprendizagem profissional continuará a ser contabilizado para fim de cumprimento da cota de aprendizagem profissional enquanto estiver contratado, considerado o período máximo de 12 meses para essa contabilização. Parágrafo 5º. Para fins de cumprimento da cota de aprendizagem profissional, será contabilizada em dobro a contratação de aprendizes, adolescentes ou jovens que se enquadrem nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Sejam egressos do sistema socioeducativo ou estejam em cumprimento de medidas socioeducativas. Inciso 2. Estejam em cumprimento de pena no sistema prisional. Inciso 3. Integrem famílias que recebam benefícios financeiros de que trata a Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, e de outros que venham a substituí-los. Inciso 4. Estejam em regime de acolhimento institucional. Inciso 5. Sejam protegidos no âmbito do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, instituído pelo artigo 109 do Decreto-Lei 9.579, de 22 de novembro de 2018. Inciso 6. Sejam egressos do trabalho infantil. Ou, inciso 7. Sejam pessoas com deficiência. Artigo 430. Na hipótese de os serviços nacionais de aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas suficientes para atender a demanda dos estabelecimentos, esta poderá ser suprida por outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica, a saber, inciso 1, instituições educacionais que oferecem educação profissional e tecnológica,
Inciso 2. Entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inciso 3. Entidades de prática desportiva das diversas modalidades filiadas ao Sistema Nacional do Desporto e aos sistemas de desporto dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 1º. As entidades mencionadas neste artigo deverão contar com estrutura adequada ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de forma a manter a qualidade do processo de ensino, bem como acompanhar e avaliar os resultados. Parágrafo 2º. Aos aprendizes que concluírem os cursos de aprendizagem com aproveitamento, será concedido o certificado de qualificação profissional. Parágrafo 3º. O Ministério do Trabalho fixará normas para avaliação da competência das entidades mencionadas nos incisos 2 e 3 deste artigo. Parágrafo 4º. As entidades mencionadas nos incisos 2 e 3 deste artigo deverão cadastrar seus cursos, turmas e aprendizes matriculados no Ministério do Trabalho. Parágrafo 5º. As entidades mencionadas neste artigo poderão firmar parcerias entre si para o desenvolvimento dos programas de aprendizagem conforme regulamento. Parágrafo 6º. Para fins do disposto nessa consolidação, as instituições educacionais que oferecem educação profissional e tecnológica compreendem: inciso 1. As instituições de educação profissional e tecnológica públicas dos sistemas do ensino federal, estaduais, distrital e municipais. Inciso 2. As instituições de ensino médio das redes públicas de educação que desenvolvam o itinerário de formação técnica e profissional ou o itinerário formativo integrado que contenha unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos de educação profissional e tecnológica, nos termos do disposto no inciso 5 do CAPT e do parágrafo 3º do artigo 36 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Inciso 3. As instituições educacionais privadas que legalmente ofertem: a linha A, cursos técnicos de nível médio; a linha B, itinerário de formação técnica e profissional do ensino médio; ou a linha C, cursos de educação profissional, tecnológica e de graduação. Galera, é isso aí. Esse foi mais um episódio da CLT aqui na Areteju. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like e compartilhe com seus melhores amigos. E é isso aí, galera. Até o próximo episódio. Obrigado pela audiência. Tchau!